Vamos começar falando agora de normas vetoriais. Por que a gente precisa de normas? Para comparar os objetos, né? Comparar os vetores, né? No caso. Então, que precisa para ser uma norma, né? Então, tem algumas propriedades, né? Então, uma das propriedades, por exemplo, norma de x, né? Mais y, norma da soma dos vetores x mais y, ela tem menor ou igual a norma de x mais a norma de y, que dá a desigualdade triangular. Okay? Outra propriedade, então temos aqui uma norma de uma constante, de um escalar, vezes x, né? Ele é menor, né? É igual, né? É igual a escalar, valor absoluto, vezes a norma de x. Ok? E por último, né? Se dizer que a norma de x ela é maior ou igual a zero, né? E se a norma de x é igual a zero, é quando e somente quando x é igual ao vetor nulo. Okay? Então, para as normas vetoriais, né? Essas três condições definiriam uma norma. Então, as normas vão escrever de uma forma geral a função, né? Pésima raiz do somatório, né? O somatório de xi elevado a p. Então, essa vai ser a norma p de um vetor x. Okay? Então, por exemplo, se eu for usar para p igual a 1, né? Então a norma vai ter a norma 1 do vetor x, vai ser o quê? Né? Vetor x com grifozinho. Então ele vai ser a soma, né? A soma dos valores absolutos de xi, né? De igual a 1 até n, sei lá. Certo? Essa é a norma que a gente chama de L1, né? Agora se a gente se p igual a 2, né? Então essa norma 2, a norma L2, vai ser raiz do somatório de i igual a 1 até n de xi ao quadrado. E nesse caso é a famosa fórmula, né? Euclidiana, né? Norma euclidiana. Ou L2, né? Agora eu pego essa fórmula de Minkowski e faço P tendendo ao infinito. Então, no infinito, o que vai acontecer? Isso aqui vai se tornar simplesmente o máximo, né, de igual a 1 até n, né, de valor máximo de xi. Que é a norma do máximo, né? A L1 é a norma de Manhattan, a norma dos quarteirões, e o L é do máximo, né? Norma de Chebyshev. Okay? Então aqui, então, por exemplo, eu estou analisando resíduos, né? Então estou subtraindo dois vetores. Então tenho lá meu resíduo, né? B1, né? B menos B1, que eu calculei, certo? Aí eu quero saber a norma desse resíduo, né?
Então agora eu vou elemento a elemento dos vetores, né, B e B1. Eu vejo, por exemplo, eu pego o valor máximo, né, a diferença que tem o valor máximo. Então veja que só aquele valor máximo que vai influenciar essa norma aqui, norma infinita. Então a norma infinito não deixa que a diferença, por exemplo, se eu falo que a norma infinito tem que ser menor do que tanto, a minha diferença em nenhum dos elementos do vetor vai ser maior do que tanto. Então é essa uma vantagem de usar a norma infinito. Outras normas, norma euclidiana, aí seria como se tivesse uma distância na esfera, né? Digamos assim. Seria o raio da esfera, né? A distância que ela representa. E essa aqui é a norma dos quarteirões. Então, então se eu estou andando, né, dois para cá em x e dois para lá em y, né, a soma disso tudo aqui, de quantos quarteirões eu andei, é que vai representar essa norma. A norma é L1. Okay? Então perceber que esse aqui é influenciado por qualquer x, né, x1 um pouco diferente dos, né, qualquer elemento do vetor que seja um pouco, né, tem uma diferença um pouco maior, isso aqui vai aparecer porque né, consideração de uma média assim do geral, né? Enquanto isso aqui pega um valor máximo, né? Ok? Tem mais ou menos essa ideia. Aí, além das normas vetoriais, tem normas matriciais. Então, as normas vetoriais vão ser úteis para medir o nosso resíduo, quanto que ele é grande ou pequeno. Se ele atinge um limite de erro ou não, né? E as normas matriciais seriam normas para comparar matrizes. Okay? Então, na verdade, o que a gente vai usar elas mais para saber se está havendo convergência ou não, né? Um processo matricial. E aí teria essas mesmas propriedades de norma, né? Certo? Que a norma da soma de duas matrizes e a norma de uma matriz é menor, né? Desigualdade triangular, né? Menor que a soma, menor que a norma de uma matriz somada com a norma da outra. Que a norma de K vezes uma matriz, né? Menor que K valor absoluto, né? Vezes a norma da matriz. E, né, que a norma da matriz vai ser maior ou igual a zero. E a norma da matriz ela é igual a zero somente quando eu vou ter a matriz nula. Okay? Aí eu posso relacionar as normas matriciais com as normas vetoriais que eu defini. Okay? Só que a definição é um pouquinho diferente. Né? Então, o que seria uma norma 1? Né? Então, a norma 1 ela é a soma máxima de coluna. Enquanto a norma infinito, ela é a soma máxima de linha. Ok? Então quer dizer, então a norma 1 de uma matriz A, então ela vai ser o máximo, aqui é coluna J, né? De 1 menor ou igual a J menor ou igual a N, o somatório da linha, né? De igual a 1 até N, de A de J, só que isso em módulo. Ok? Então, ou seja, eu pego aqui a minha matriz, pego cada coluna aqui, somo, certo? Somo tudo aqui, né?
pego esse aqui, somo, pego essa outra coluna aqui, somo, né? Aqui ficam os totais. Desses totais aqui eu pego o máximo. Desse aqui, então essa aqui que é a norma 1 matricial. E a norma infinito, ela pega o máximo das linhas, né? I menor ou igual a 1, I, né? I, né? É maior ou igual a 1, menor ou igual a N. Igual a somatória pelas linhas. Então, vou ter aqui, para cada matriz, vou pegar cada linha aqui. Faço um somatório da linha, obtenho os totais aqui. E aí, depois eu pego o maior valor de todos. Okay? Então, essa é a norma matricial. Okay? Tem a norma... Teria uma norma 2 também? Não? Teria uma norma 2? Teria, mas ela é um pouco mais complicada, né? Então, a norma 2 de uma matriz A, o que ela é? Ela é lambda máximo, certo? Que é o maior alto valor em módulo, né? De A. Se A for matriz simétrica, né? Maior alto valor em módulo. Então ela chama também norma espectral, né? Norma 2, norma espectral. Ou senão ela é o valor singular máximo. Aí o valor, né, caso contrário, se ela não for simétrica. Aí o que é o valor? Então ele vai ser o lambda máximo, né? Mas da matriz A transposta vezes A. Né? Na verdade é a raiz, né? Raiz do maior alto valor da matriz A transposta vezes A. Então a norma 2 é um pouquinho mais difícil de calcular, porque eu tenho que obter os altos valores. Né? Tem uma opção, a norma 2, que é a norma de Frobenius. Então a norma de Frobenius, ela vai ser o quê? Vai ser somatório, né? Somatório de igual a 1 até n, de j igual a 1 até n, de a e j ao quadrado. Certo? E a raiz disso aqui. Então ela é muito parecida com a norma euclidiana. Só que ela só que ela perde uma propriedade, né? Okay? Tem uma propriedade que ela não tem em relação à norma 2. Né? Então, a norma, se eu usar uma norma vetorial junto com a norma matricial, por exemplo, eu quero ter essa propriedade aqui, a vezes x menor ou igual, né, que a norma de A vezes a norma de x, ok? Então, essa propriedade, ela funciona quando as normas são consistentes. Então, se eu tenho a norma 1 matricial com a norma que é vetorial, né? Norma vetorial. A norma 1 vetorial aqui com a norma 1 matricial, por exemplo. Então, são consistentes. Agora tem a outra propriedade que é a norma ser subordinada, né? Então, a propriedade da norma ser subordinada é esse aqui, né? Na verdade, é uma igualdade aqui.
Então, essa aqui é a norma subordinada. E aí, essa propriedade leva a essa aqui mais importante, né? Então, a norma de Frobenius não tem, né? Então, a norma de Frobenius não acontece isso. Então, por isso que a gente usa essas outras normas matriciais.